Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esta formação. Sou a professora Marli Silvana, da equipe de Ciências da Natureza da IFAP, e hoje seguiremos em uma formação um pouco diferente das demais. Teremos duas formações, onde a primeira estabeleceremos uma conversa acerca da educação especial até às 8h30, na qual contaremos com a participação do professor Jefferson, da CAP Coped, que nos auxiliará na apresentação desta temática. E no segundo momento, a formação será sobre o novo ensino médio, com as professoras Maria Graziella e Maria Adriana, da Coped e da IFAP. Bem, para iniciarmos nossa formação sobre educação especial, eu vou começar fazendo uma audiodescrição para as pessoas com deficiência visual. O meu nome é Marli, o meu sinal é um M na bochecha, tenho cabelos castanhos, pele morena, olhos castanhos, estou usando um óculos com armação escura e uma blusa salmão. Não estou de máscara, pois estou fazendo uma transmissão remota. Agora eu passo a palavra para que o professor Jefferson possa se apresentar. Olá, bom dia, professores, gestores, sejam bem-vindos a mais uma formação acerca da educação especial inclusiva. Meu nome é Jefferson Diego e eu sou técnico do CAP e trabalho na Secretaria de Educação na Coped. Vou fazer minha audiodescrição também para as pessoas com deficiência visual. Tenho pele, olhos e cabelos escuros, meu cabelo é curto, sou calvo, estou usando barba. No meu braço esquerdo eu tenho um relógio, no meu braço direito uma pulseira, a minha camisa é da cor cinza, chumbo, e o meu sinal é o J na altura da orelha. Obrigada, professor Jefferson. Bem, peço para que vocês peguem os materiais, o diário de bordo, para que possam fazer anotações, pois hoje teremos muitas informações acerca da educação especial e do novo ensino médio. Informo que por volta das 8h15, deixaremos o chat aberto, para que vocês possam compartilhar suas dúvidas e fazerem a avaliação. E mesmo que essas interações elas não sejam todas respondidas agora, hoje, elas serão em um outro momento. Eu ressalto que teremos outros encontros ao longo do ano para aprofundar essa temática. Bem, seguimos com o tema da nossa TPC de hoje, que é Educação Especial, Público-Alvo e suas características. O objetivo dessa nossa ATPC de hoje é conhecer as definições e características do público-alvo da educação especial por especificidades, conhecer possibilidades de auxílio no processo de ensino e de aprendizagem em classe comum dos estudantes da educação especial. O percurso desta pauta está organizado da seguinte forma: competências da Resolução 52, educação inclusiva currículo paulista, público-alvo da educação especial, solicitação de apoio quando não há a sala de recursos na unidade escolar, definição e possibilidades de apoio aos estudantes no processo de ensino e aprendizagem em classe comum, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência visual, deficiência intelectual, deficiência múltipla, surdo-cegueira, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação, avaliação, saiba mais e referências. As competências da Resolução 52 de 2013, ela vai implementar práticas educativas que levem em conta as necessidades pessoais e sociais dos estudantes, os temas e demandas do mundo contemporâneo e os objetos da proposta pedagógica. Vem também estabelecer critérios pertinentes e relevantes para a progressão da aprendizagem,
tal como a natureza, as especificidades e o grau de complexidade dos conteúdos. As possibilidades de aprendizagem dos alunos, o tratamento didático, metodologia e procedimentos de ensino e avaliação, os mecanismos de apoio nas diferentes modalidades em acordo com seus objetivos, tendo em vista as finalidades do projeto educativo. Professor Jefferson, de que maneira o currículo paulista aborda a educação inclusiva? Passa o próximo slide, por favor. Oi, professora Marli. Então, nós temos aí algumas considerações a fazer em relação às competências, né, descritas pela essa resolução que a senhora acabou de citar. E nós temos também, você pode passar o próximo slide, por favor? Dentro dessa perspectiva do currículo paulista, ele traz aí a concepção da educação especial e de que forma a escola pode se preparar para atender esse público. É o slide anterior, por favor. O anterior. Isso. O currículo paulista traz que, no caso da educação especial, o desafio da equidade requer o compromisso com os estudantes com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de acessibilidade curricular, conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, a gente fala aí de acessibilidade curricular, né? Então, que a pessoa com deficiência possa acessar esse currículo da melhor maneira possível, sendo consideradas suas características e suas especificidades. Pode passar, por favor? Dentro dessa perspectiva que traz o currículo paulista, a gente tem algumas características a se levar em consideração. Por exemplo, a questão da terminologia. Então, a gente não utiliza, não se deve utilizar mais a palavra deficiente, aluno ou pessoa especial, portador ou pessoa portadora e necessidades especiais. Então, a gente começa por portador, aluno e deficiente. A pessoa que possui a deficiência, a pessoa com deficiência, não pode deixar de portá-la como um objeto, por exemplo, um celular ou um relógio. Então, a gente usa pessoa com deficiência de acordo com a definição estabelecida pela Lei Brasileira de Inclusão de 2015. As necessidades especiais que não estão atreladas apenas ao público-alvo da educação especial, mas qualquer necessidade que qualquer pessoa possa fazer uso de, por exemplo, óculos é uma necessidade especial, órtese é uma necessidade especial, prótese pode ser uma necessidade especial, o aparelho auditivo pode ser uma necessidade especial. Então, a gente não atrela mais a nomenclatura necessidade especial apenas ao público-alvo da educação especial. Próximo slide, por favor. Então, dentro desse conceito da educação especial, a gente traz, a lei, né, traz a LDB, a própria Lei Brasileira de Inclusão, traz o público da educação especial como um público elegível ao atendimento educacional especializado, aos serviços da educação especial. Então, quais são essas pessoas? São as pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual, múltipla e visual. Também as pessoas com transtorno do espectro autista, né, que a gente chama hoje de TEA, também conhecida anteriormente como transtornos globais do desenvolvimento. Ou as pessoas com altas habilidades ou superdotação. Essa redação é dada também pela resolução SE 68 de 12 de 2017, que é a resolução que rege a educação especial no estado de São Paulo. Legal. E, professor Jefferson, quando não há sala de recurso na escola, né, a quem devemos recorrer ou procurar apoio? Certo, essa questão é uma questão bastante importante, né, bastante pertinente, porque muitas escolas podem não possuir os espaços para a sala de recurso. Então, a primeira ação a ser feita é acionar a equipe de educação especial da sua diretoria de ensino, solicitar que o PCNP compareça até a escola para realizar a identificação e o encaminhamento desses estudantes e também, se necessário, trabalhar junto aos professores a questão da flexibilização curricular. Os estudantes poderão ser acompanhados pelo professor especializado de uma unidade escolar mais próxima, então esse encaminhamento é feito pela própria equipe de educação especial da diretoria de ensino. E o professor especializado orienta a equipe gestora e poderá participar das ATPCs, orientando também os professores. Então, o pessoal da equipe da educação especial convida os especialistas das diretorias de ensino para irem até as escolas que não sejam contempladas com sala de recursos, para oferecer as orientações necessárias aos professores.
Certo, isso mesmo. Então, quer dizer que é de responsabilidade nossa o atendimento em classe comum? Como é garantido por lei, né? A gente está falando aí de inclusão, precisa acontecer, e esse público-alvo que a gente acabou de descrever agora há pouco, né? Esse público elegível, tem o direito ao atendimento educacional especializado. Obrigada, professor. Agora darei para vocês a definição da deficiência e peço para que o professor Jefferson complemente sobre como os professores de classe comum podem auxiliar esses estudantes em sala de aula. Então, a deficiência auditiva, que pessoas que apresentam perda auditiva bilateral igual ou acima de 41 decibéis, né? E o que dispõe esse decreto 5.296, professor Jefferson? Isso mesmo. Essa definição de deficiência traz aí os tipos de deficiência auditiva que a gente tem. Então, deficiência severa, leve, moderada e severa. E dentro da definição de deficiência, é importante que nós, enquanto professores, saibamos que o diagnóstico médico oferece apenas subsídios para que esses estudantes consigam ser contemplados por direitos fora da escola. Dentro da escola, na parte pedagógica, no que tange a nós, enquanto professores, verificar a possibilidade de aprendizagem desses estudantes e oportunizar situações onde eles consigam ter a sua participação efetivada no contexto educacional. Então, os professores podem apoiar os estudantes com deficiência auditiva, primeiro percebendo o tipo e distância em que o estudante reage aos sons. Então, se ele precisa ficar mais próximo, se ele precisa olhar no olho do professor, se ele precisa sentar nas primeiras cadeiras para ter esse contato mais direto. Então, isso é bastante importante. Quando for conversar com um aluno que utiliza aparelho auditivo, verificar se o aparelho está ligado. Às vezes o estudante está começando, está ingressando, né, na fase escolar e ainda não tem essa autonomia, esse cuidado de perceber se seu aparelho está ligado ou desligado. Então, é função nossa apoiar esse estudante nesse sentido. Utilizar gestos ou língua de sinais, sempre olhando para o estudante. Então, muitos dos nossos professores ainda não possuem a língua de sinais como uma segunda língua, apesar de o Estado, né, a rede estadual, oferecer esses cursos gratuitamente para os professores que quiserem participar. Essa ação começou o ano passado e possivelmente não vai terminar, então todos os professores que quiserem participar dos cursos de Libras terão essa oportunidade. Caso não tenha Libras, o professor pode utilizar gestos que imprimam objetividade e as comandas a que ele pretende passar para os seus estudantes. Procurar sons e meios de comunicação, então gravuras, gestos e expressões que possam servir aí de comunicação efetiva entre o professor e o estudante com deficiência auditiva. Sempre contando também com o auxílio do professor do atendimento educacional especializado, que pode ser uma figura importante na criação dessas atividades aí, dessas tarefas. Observar se o estudante apresenta dificuldade de relacionamento. Então, às vezes, o professor ou a sala de aula ou o próprio grupo não oportuniza para esse estudante uma participação efetiva, ele acaba se isolando. Então, é importante que o professor tenha esse cuidado e até ofereça uma cultura inclusiva para que ele participe de maneira mais eficaz das atividades propostas. Obrigada, professor Jefferson. Bem, na sequência traremos a definição de deficiência física, que são aquelas que apresentam alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos no corpo, né, acarretando aí o comprometimento da função física. Aí eu peço para que o senhor, professor Jefferson, aborde um pouquinho. Certo. Nessa definição... Obrigado, Marli. Obrigadão. Nessa definição de deficiência física, também a gente tem bastante definições diferentes, né? Então, paraplegia, tetraparesia, hemiparesia. Então, isso acaba sendo função do próprio médico determinar qual parte do corpo tem comprometimento. Então, pode ser as duas partes inferiores, as duas partes superiores, as quatro partes, né? Então, braço esquerdo, braço direito, perna esquerda, perna direita. Então, vai depender do comprometimento que esse estudante apresenta. E aí, para apoiar os estudantes com deficiência física no contexto educacional, é importante que os professores, tanto da educação especial quanto da sala regular, pode passar, por favor, tenham cuidado de estimular a independência e o desenvolvimento das suas potencialidades.
Então, quando se trata de pessoa com deficiência física, geralmente as pessoas com deficiência física não apresentam nenhum comprometimento intelectual. Então, elas querem manusear a sua própria cadeira, querem manusear a sua própria muleta. Então, é importante que o professor estimule a sua independência e a sua autonomia. Devem ser auxiliados quando necessário, então sempre perguntar se precisa de ajuda, né, se quer que o auxilie. Nunca fale com o aluno atrás da cadeira de rodas, então a gente costuma estabelecer o diálogo sempre olhando no olho de qualquer pessoa e não seriam diferentes com as pessoas com deficiência física. Então, se quiser manter um diálogo, pare e olhe sempre no olho. Se o aluno faz uso de muletas ou bengalas, ofereça informação aos estudantes a fim de que fiquem atentos para não machucá-los. Então, isso é até uma própria dinâmica da sala de aula, né? Uma conversa entre os estudantes para que não corram, para que não empurrem, até para a gente manter a integridade física de todos os estudantes. Obrigada mais uma vez. Bem, agora vamos à definição de deficiência visual. São consideradas pessoas com deficiência visual as que apresentam cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 graus no menor olho, no melhor olho, com a melhor correção óptica. E baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 graus no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos forem igual ou menor a 60 graus, 6 graus, a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. O senhor pode explicar melhor essa deficiência, professor Jefferson? Sim, professora Marli, é isso mesmo. Essa definição, ela traz aí os dois públicos, né, que englobam a deficiência visual, tanto a pessoa com cegueira e quanto a pessoa com baixa visão. E o apoio desses estudantes na classe comum, em relação ao professor do ensino regular, ele precisa orientar esse estudante acerca das possibilidades de circulação no ambiente escolar. Essa habilidade ou essa ação, ela pode também ser aí contemplada juntamente com o professor da sala de recursos. Então, a gente pode pedir o apoio do professor da sala de recursos na área de deficiência visual para apoiar nessa orientação de mobilidade. Sempre perguntar se precisam de ajuda, porém favorecendo a sua autonomia. Então, lembrando que as pessoas com deficiência, elas podem sim alcançar os objetivos, elas podem sim fazer parte desse processo, mas é importante que os professores oportunizem essa situação. Então, perguntar se precisar de ajuda talvez seja uma prática recorrente, né? Precisa favorecer a autonomia, eles precisam fazer as suas atividades com independência, mas algumas vezes estão perdidos no pátio ou perdidos ali na escola sem ter essa localização mais precisa, então ofereçam ajuda, perguntem se precisa ajudar. Sempre pegando a pessoa pelo cotovelo, tá? Isso também é bastante importante, a pessoa com deficiência visual pelo cotovelo. Assim ela consegue ter a condição de perceber para que lado você vai. Então, quando você apoia pelo cotovelo, a pessoa vai para o lado esquerdo ou direito. Essa é a melhor forma de se orientar a pessoa com deficiência visual com cegueira. Lembrar que o estudante com deficiência visual não é surdo, então alguns professores, algumas pessoas têm essa intenção de falar um pouco mais alto quando estão em tratativas com a pessoa com deficiência visual. Então é importante ter essa noção de que não precisa alterar o tom de voz nem o timbre da fala. Não o deixe falando sozinho, sempre que sair, avise-o. Então, se estiver conversando com uma pessoa com deficiência visual e precisar se ausentar dessa conversa, avise que está saindo, que precisa se ausentar, para que ele não fique falando sozinho, certo? Certo. Bem, agora vamos à definição para a deficiência intelectual. São consideradas pessoas com deficiência intelectual as que apresentam funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com a manifestação antes dos 18 anos. Também apresentam limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Isso segundo o Decreto Federal de 2004. É isso mesmo, professor?
Isso mesmo. Nesse caso é bastante interessante a gente se ater a essas informações, porque a pessoa com deficiência intelectual ela pode ser facilmente confundida, em alguns casos, com pessoas, crianças que tenham transtornos ou distúrbios de aprendizagem. Por isso que essa definição que traz um funcionamento intelectual abaixo da média, ela deve ser contemplada com as habilidades do comportamento adaptativo. Então, por exemplo, o professor da sala regular é o primeiro a reconhecer quando esse estudante não consegue alcançar os objetivos, não consegue dar respostas para os questionamentos, não consegue participar das aulas se apropriando dos conceitos ali trabalhados. Então, o professor começa a ficar ali desconfiado, começa a trabalhar de uma outra forma e mesmo diversificando as atividades, esse estudante ainda continua apresentando dificuldades. Então, o mais sensato a se fazer, correto, é encaminhar esse estudante para a sala de recursos, para que o professor de educação especial faça a avaliação inicial e assim determine quais são as dificuldades do comportamento adaptativo que esse aluno apresenta e se ele apresenta essas dificuldades. O comportamento adaptativo diz respeito a habilidades onde esse estudante consegue realizar as suas tarefas com a maior autonomia possível. Então, atravessar a rua, se vestir sozinho, escolher seu próprio repertório, se comunicar de uma forma efetiva, então ele consegue transmitir recado. Né? Se você pedir para ele numa outra sala, pedir um apagador ou um lápis, será que ele vai conseguir compreender essa comanda? Então, a pessoa com deficiência intelectual, ela possui, em alguns casos, a dificuldade nessa comunicação, e aí ela está descrita nas habilidades do comportamento adaptativo. E aí, dentro do contexto também educacional, regular, é importante que o professor consiga organizar alternativas para atender esse estudante da melhor maneira possível. E como que esse professor faz isso? Então, a pessoa com deficiência intelectual é aquela que possui um atraso no desenvolvimento. Ela não tem nenhuma doença, apenas tem dificuldades de entender e precisa que as explicações sejam mais detalhadas e muitas vezes diversificadas. Então é importante que o professor utilize diversas formas para poder aplicar as suas atividades e os conceitos a qual ele quer trabalhar. Nesse caso, também orienta-se que utilize a flexibilização curricular disposta aí no anexo 3 da resolução CEGEB de 2015, da instrução CEGEB de 2015. Então, os professores que não têm acesso a esse material podem consultar a instrução CEGEB de 2015, que lá consta esse documento, o anexo 3, que podem ser alternativas para flexibilizar esse conteúdo. Observar e respeitar o ritmo e o estilo de aprendizagem. Ofereça sempre um desafio. Então, respeitar o tempo, né, o ritmo, diz respeito à flexibilização na questão da temporalidade. Então, de que forma esse estudante aprende? Ele precisa de mais tempo para aprender, ele precisa de formas mais detalhadas para a aprendizagem. Então, ofereça sempre um desafio. Às vezes o estudante está ali e consegue fazer uma atividade e o professor sempre insiste na mesma atividade que ele já sabe fazer, então está de forma incorreta. Essas atividades precisam oferecer desafios e que ele saia de uma zona de aprendizagem para uma próxima ainda maior. Então, incentivar a autonomia também, ajude sem fazer por ele, pois ele pode fazer sozinho. Então, percebam que a autonomia ela sempre aparece aí como uma ação principal acerca das ações em relação à pessoa com deficiência, né, aos estudantes público-alvo da educação especial. Isso é bastante importante. Compreender que nem todos os alunos atingirão o mesmo grau de abstração ou de conhecimento, mas que é importante eles participarem e que seja oportunizado também as atividades e as tarefas como os demais estudantes. Dentro dessa perspectiva, nós temos os objetivos da sala de recursos acerca da deficiência intelectual, que muitas vezes pode ser confundido com reforço escolar. Então, a sala de recursos não é um reforço escolar. Dentro da deficiência intelectual, ela tem o objetivo de identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Então, essas barreiras, elas podem ser barreiras, por exemplo, atitudinais. Né? Então, não acreditar na potencialidade do estudante pode ser uma barreira para que ele acesse essa aprendizagem. A gente pode estar falando também de barreiras arquitetônicas. Então, a sala do estudante é no primeiro andar e ele tem uma mobilidade reduzida, usa muletas e não consegue ou tem dificuldade para subir escada. Então, a gente precisa organizar uma sala no térreo para que essa mobilidade não seja aí afetada.
Um segundo tópico é detectar as funcionalidades dos estudantes para a melhoria de desempenho e de aprendizagem. Então, dentro dessa concepção aí de avaliação, né, de identificação, a gente precisa perceber quais são as potencialidades desse estudante e, e conseguir partir desse princípio, né, o que ele já sabe fazer, o que ele consegue fazer para que eu possa oportunizar atividades que sejam desafiadoras e que promovam a aprendizagem significativa desse estudante. Muito obrigada, professor Jefferson. As suas explicações são muito claras, né? Mais uma vez, obrigada. Vamos à definição, então, de deficiência múltipla, que refere-se à pessoa que possui mais de uma deficiência associada física, visual, intelectual ou auditiva. Aí temos a física e intelectual, sensorial e intelectual, sensorial e física, física, intelectual e sensorial. Como apoiar essas pessoas com essa deficiência, professor, na aprendizagem em classe comum? As pessoas com deficiência múltipla, como você mesmo salientou, são pessoas com impedimentos sensoriais, né, 2 ou mais impedimentos sensoriais, ou físicos ou intelectuais, e dentro do contexto da sala de aula regular é importante estimular a sua independência e o desenvolvimento de suas potencialidades. Então, essa deficiência múltipla ela pode causar em alguns aspectos, né, em alguns momentos, pode assustar os professores, mas é importante que a gente compreenda que há uma potencialidade ali e que precisa ser estimulada. Então, respeitar o tempo de aprendizagem também desse estudante, às vezes ele tem um comprometimento de ordem física, motora, então precisa de um tempo maior para executar suas tarefas, as suas atividades, então é importante que se respeite esse tempo, oportunizar o tempo necessário para a realização das atividades. De novo a gente fala sobre o tempo, né? Então precisa de um tempo maior por conta da sua mobilidade, às vezes na questão de de apreensão de segurar o lápis, ou de manusear uma tesoura, ou de manusear qualquer material escolar, então é importante que a gente tenha esse conceito muito bem trabalhado da questão da temporalidade. Adequar e flexibilizar as atividades. Então, flexibilizar essa atividade, entender que o currículo paulista é único e, em alguns casos, precisará de flexibilização de acordo com as necessidades dos estudantes. Em alguns casos, essa flexibilização nem será para o público-alvo da educação especial, mas às vezes para um estudante que tem dislexia, desortografia, descalculia, transtornos ou distúrbios de aprendizagem. Então, a flexibilização curricular ela serve aí para qualquer dificuldade apresentada dentro da sala de aula. Ok. Agora vamos à definição da surdo-cegueira, também é chamada de perda sensorial dupla ou comprometimento multissensorial, que é o conjunto simultâneo de perda ou comprometimento auditivo e visual. Isso afeta significativamente a comunicação, a socialização, a mobilidade e a vida diária dos indivíduos com essa condição. Como podemos auxiliar esses estudantes, professor? Por favor, slide. Dentro dessa definição de surdo-cegueira, pode passar para o próximo, por favor? Nós temos a surdo-cegueira congênita e a surdo-cegueira também adquirida. Né? Então, congênita quando a pessoa nasce com a surdo-cegueira, ou adquirida, que pode ser também por conta de uma meningite ou alguma doença que a criança seja acometida. Então, a surdo-cegueira é importante os professores e a equipe de educação especial terem ciência de que precisam de um guia intérprete, né, uma pessoa especializada para poder acompanhar esse estudante na trajetória escolar aí, para oferecer maior autonomia e independência em qualquer atividade que ele for desenvolver dentro da sala de aula regular e dentro também dos serviços de educação especial. Bem, agora vamos à definição do transtorno do espectro autista, o TEA, né, que é a deficiência persistente e clinicamente, no slide 24, produção, obrigada, e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas a seu nível de desenvolvimento.
Lei 12.764 de 2012, que vai tratar dos padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades manifestados por comportamentos motores ou verbais, estereotipadas ou comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados, interesses restritos e fixos, né? Como podemos auxiliar os estudantes com este transtorno do espectro autista no contexto de ensino e aprendizagem classe comum, professor Jefferson? As pessoas com transtorno do espectro autista, como você mesmo salientou na sua definição, elas, em alguns casos, podem apresentar problemas de comunicação, de interação social e de aprendizagem. Nesse sentido, é importante que os professores conheçam essas características para poder utilizá-las de forma mais assertiva nas suas atividades. Então, por exemplo, dentro do espectro autista, existem possibilidades desses estudantes terem gostos restritos e repetitivos. O que são os gostos restritos e repetitivos? São objetos ou materiais onde esse estudante acaba fixando a sua atenção. Então, isso pode estar relacionado a um objeto, por exemplo, como carrinhos, caminhões, ventiladores, lápis, caneta. Vai depender muito da condição de cada estudante. E aí o professor pode utilizar esses interesses repetitivos e restritos para flexibilizar o conteúdo das suas atividades. Então, por exemplo, se o estudante gosta muito tem fixação por canetas, né? Então o professor pode utilizar uma atividade de matemática, por exemplo, quantas canetas tem ou quais são as cores das canetas. Então é importante primeiro conhecer esse estudante, saber das suas potencialidades, das suas fragilidades, para que a partir de então você consiga orientar as suas atividades acerca dessas potencialidades. Então você vai evidenciar tudo que ele já sabe, tudo que ele gosta, para poder preparar as suas atividades. O importante nesse sentido é não rotular os estudantes com autismo. Eles são únicos, assim como qualquer um de nós, então é importante a gente perceber quais são as dificuldades que ele tem, se é acerca da comunicação, se é o interesse restrito, se é os movimentos estereotipados, que muitas vezes se representam por bater palmas excessivamente ou balançar o corpo para frente, para trás, para o lado e para o outro. Então é importante a gente perceber quais são essas características para articular as melhorias no comportamento junto aos professores do atendimento educacional especializado. Respeitar o espaço e a individualidade do estudante. Nós também salientamos isso aqui durante toda a nossa formação, né, que o respeito à individualidade é fundamental para que possamos traçar os objetivos e criar os mecanismos de atividades assertivas. Preparar ambientes bem iluminados e, em algumas situações, sem muito estímulos visuais. Então, às vezes o estudante tem essa dificuldade em relação ao estímulo visual e tem uma sala totalmente carregada, cheia de painéis, cheia de atividades na parede ou pouco iluminada. Então, isso também são condições de aprendizagem que vai favorecer o desenvolvimento do estudante. Estruturar o espaço. Então, em alguns casos, o estudante pode necessitar ficar mais perto do professor para poder receber as comandas com mais objetividade ou por estar mais perto da janela. Então, essa é uma adequação também que nós precisamos nos atentar. Utilizar os interesses restritos para a construção de atividades. Foi o que acabei de falar com a questão da caneta e também pode ser utilizado, por exemplo, com carros, né? Então, que cor a gente apresenta alguns carros e quais cores são os carros, qual a quilometragem que o carro faz da minha casa até a escola. Então, vai muito da criatividade também do professor e da disciplina que ele está lecionando. Vale ressaltar que essas atividades elas têm que estar em consonância com os objetivos descritos lá no currículo paulista e com a disciplina que o professor está lecionando. Obrigada, professor. Uma pena que temos pouco tempo para tratar desse assunto tão importante, né? Bem, agora vamos à definição de altas habilidades ou superdotação, que apresentam um notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados, que é a capacidade intelectual superior, aptidão acadêmica específica, pensamento criativo ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para artes, capacidade psicomotora,
Como apoiar esses estudantes no contexto de ensino e aprendizagem na classe comum, professor? As pessoas com altas habilidades de superdotação possuem aí, né, interesses também bem de acordo com as suas funções, né, de acordo com a sua aptidão, então pode ser arte, psicomotora, e como você mesmo salientou, então dentro dessa condição de altas habilidades de superdotação, a gente tem a Resolução 61, que possibilita a aceleração de estudos de até 1 ano, né, das pessoas com altas habilidades de superdotação, promover uma variedade de experiências de aprendizagem, favorecendo a realização do potencial desse estudante, então oferecer às vezes a maior quantidade não significa qualidade, mas que essas atividades imprimam aí condições desse estudante experimentar diversas formas de aprender. Propor atendimento suplementar para o aprofundamento ou enriquecimento curricular, que é o caso das salas de recursos, do atendimento educacional especializado. Quando se trata de altas habilidades de superdotação, ele suplementa o que já é proposto na sala regular. E investigar os interesses do estudante e explorar este caminho. Então, o que ele gosta mais? Se ele tem aí aptidão para liderança, se ele tem aptidão para psicomotricidade, para leitura, né, talvez para arte. Então é importante o professor reconhecer isso e salientar essa habilidade que ele possui. Bacana. Eu peço para que a produção abra o chat para que os professores façam as perguntas, né, porque nós temos pouco tempo, mas nós vamos apreciar todas as interações e também teremos outras formações acerca da educação inclusiva ao longo do ano. E eu vou fazer aqui uma pergunta, a qual o professor Jefferson terá apenas 1 minuto e meio para responder. Enquanto isso, os professores vão fazendo aí as interações no chat, e nós vamos aqui ler algumas, poucas, mas leremos algumas, ok? Professor Jefferson, qual é o meu papel como gestor ou docente em relação à educação inclusiva? Bom, essa pergunta a gente vai deixar aí para os professores responderem, né? Para eles fazerem uma reflexão acerca do que foi tratado aqui hoje. Então, qual que é o papel do professor, né, do professor e do gestor em relação à educação inclusiva? Então, vocês podem colocar uma palavra, um conceito, algo que imprima o seu papel em relação à inclusão de pessoas com deficiência no contexto aí da escola inclusiva. A gente vai ter 1 minuto para que vocês possam responder, professores. São muitas as interações, professor Gerson. A professora Eliane, professora Rosana, a maioria dos professores aqui, eles colocam um acolhimento. Mas tem uma interação aqui que eu achei interessante, que a professora Helena, ela fala, agregar não é incluir. O senhor tem alguma coisa a dizer a respeito? Já agora no finalzinho da nossa formação? Nós tivemos bastante interações aqui significativas, né? Então, observar, incluir, acolhimento, respeito, todos esses conceitos são bastante pertinentes para a discussão, né, para esse começo de conversa. Lembrando que essa TPC é a primeira de algumas que nós vamos desenvolver durante o ano para apoiar os professores com certeza, fazer com que esse conceito vire uma realidade dentro das unidades escolares de cada um de vocês. Certo. Bom, então aqui chegamos ao final da nossa TPC, vamos terminar uns minutinhos antes para que dê tempo de vocês se tomar uma água para ir para a próxima formação.
Então, eu agradeço a participação de todos. Tenham um bom dia. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Agradeço a participação de todos, a interação no chat. E fiquem atentos às nossas próximas formações em relação à educação especial. Nós traremos novidades aí para o trabalho pedagógico de vocês. Bom dia e bom trabalho a todos.